Olá, graça e paz seja sobre a sua vida. Eu tenho uma palavra que pode transformar a sua vida. Nós vamos trocar uma ideia hoje sobre princípios. Sim, princípios. Tudo na vida é regido por princípios. Todas as coisas, tudo que você possa imaginar é regido por princípios. Você pode ter o melhor carro, mas ele precisa ter combustível, é um princípio, para que ele possa andar, para que o motor dele possa funcionar. E dentro disso existem outros parâmetros, né? Um carro não precisa apenas ter um motor, mas ele precisa ter um conjunto de coisas, de peças, de acessórios, para que ele possa cumprir o seu propósito. Olha que interessante. E você precisa entender como funciona o seu ser, como você é, quem é você. Você precisa entender quem é você e qual o seu propósito de vida neste plano terrestre. Então, você precisa primeiro saber que o principal é você se reconhecer, saber quem é você. E o segundo passo, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não estou falando de religião, não é nada disso. Mas é um princípio, porque você é imagem e semelhança de Deus. Se você crê no que está escrito na Bíblia, depois dê uma lida lá em Gênesis 1, no verso de número 26, que diz que você é imagem e semelhança de Deus. E Deus te criou para governar sobre todas as coisas. Assim também está escrito lá, que você é mais do que vencedor. A Bíblia é um manual que todos nós, não estou dizendo de religião, não importa, mas é um manual que todos nós precisamos ler e entender, porque lá está a palavra de vida eterna. Na Bíblia estão as instruções que você precisa para vencer na vida, para ter essa virada de chave. Tudo que nós temos, né? Se eu compro um aparelho celular, ele vem com um manual de instruções para que eu possa explorá-lo ao máximo, para que eu possa usufruir de todos os recursos que ele tem. Se eu não ler o manual, talvez vai ter recursos aqui que eu jamais saberia. Agora, lendo o manual, certamente eu vou conseguir explorar todos os recursos. Então, o primeiro princípio, você precisa saber quem você é, de onde você veio e para onde você vai e qual é o seu propósito. O propósito comum de todo ser humano é o mesmo propósito de Deus, que é amar pessoas, é transformar vidas. Tudo na Bíblia está relacionado a pessoas e não a coisas. E muitas vezes nós quebramos esses princípios. Às vezes nós pedimos a Deus coisas. E isso não que seja errado, mas é uma quebra de princípio. Porque para você colher algo, você precisa plantar. Olha que interessante. Se você não plantar uma laranjeira, né, você não vai colher laranjas. Então não adianta eu olhar para a terra, dizer: terra, eu quero laranja, e ficar ali todos os dias: terra, eu quero laranja, me dê laranja, que eu gosto de laranja, né? Laranja, uma laranja bonita, igual a essa aqui, eu quero essa laranja, e ficar todos os dias pedindo uma laranja. Porque nós estamos acostumados a comprar coisas. Nós vamos ali no sacolão e conseguimos laranja. Lá tem laranja para vender. Mas existe um princípio, alguém precisou plantar a semente da laranja para que ela chegasse. Para que ela chegasse lá no sacolão, para que você comprasse através do dinheiro. E para você
conseguir o dinheiro, né? Multiplicar, porque na vida nós já temos tudo que nós precisamos. As outras coisas nós conquistamos. Então, o dinheiro que você conquistou foi através do trabalho. E nada, absolutamente nada, é de graça na vida. Tudo tem preço. Tudo tem preço. Para nascer tem preço, para viver tem preço, para crescer tem preço. Tudo. E o maior preço que todos nós podemos pagar, e esse preço para conseguir evoluir, ele está dentro do princípio da ação. Se você fica esperando que as coisas aconteçam, elas não vão acontecer, porque Deus já fez tudo. A terra está aí, a prosperidade está aí, as pessoas estão aí, tudo, já está tudo pronto. Mas depende da ação. Você precisa se movimentar, você precisa fazer algo. Deus, ele nos trouxe a salvação, mas tem um princípio. Para você ser salvo, você precisa apenas crer. Você tem que acreditar. É um princípio, tem um princípio. Olha, houve um sacrifício, o preço foi pago, mas você tem que acreditar. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. É um princípio. E nós, os seres humanos, nós temos a capacidade de querer quebrar os princípios no intuito de pular passos, pular etapas, avançar em etapas sem seguir um princípio. Você não consegue um fruto se você não plantar uma semente. Uma casa você não pode começá-la pelo telhado. Tem um princípio, você começa a casa pelo solo, pela estrutura. Ah, não, mas aí eu posso fazer o telhado primeiro, mas você vai ter que fazer a estrutura para o telhado, para depois você subir as paredes. Não vai ter jeito. Você tem que seguir um princípio. Você não consegue fazer um telhado sem esses princípios. E quando você quebra um princípio, você desaba tudo. Quando eu peço algo sem plantar, eu quebrei um princípio, porque eu estou indo um passo adiante. E aí o que vai ocorrer? Não vai ter colheita, não vai ter prosperidade, não vai ter avanço. É a mesma coisa de você querer um diploma sem passar pela faculdade. Tem que estudar, tem que ficar ali, talvez por 5 anos ou mais, dependendo do curso que você escolher, e cumprir etapa por etapa, período por período. Tem cursos que são 10 períodos. E não adianta você falar, não, eu quero fazer o último período para pegar o diploma. Eu vou conseguir. Nenhuma faculdade vai permitir, vai autorizar isso, porque tem um princípio. Você precisa começar, olha que interessante. É óbvio, você precisa começar pelo começo. As pessoas já querem as coisas grandes, já no final. Claro, o que importa é o que você deseja, é o final. Você deseja o diploma, mas para você alcançá-lo, você precisa de executar o princípio. Se você não começa pelo começo, mas tenta começar pelo meio, vai desabar e aí você vai perder tempo, porque vai voltar a estaca zero. Você vai voltar. Por isso que a maioria das pessoas conseguem iniciar as coisas, mas não conseguem terminar. Tem começativas, mas não possuem terminativas. Por quê? Já querem chegar no final antes de galgar as etapas necessárias. Querem chegar a um cargo alto na empresa que trabalha sem passar pelas etapas, cumprindo os princípios. Quando eu falo que as escrituras sagradas
é um manual de instruções, você pode confirmar isso, porque a palavra diz que nós temos que dar o nosso melhor. Isso implica, se você estiver numa empresa e você der o seu melhor, você vai ser observado e certamente você vai ser reconhecido. Você não vai precisar pedir, porque você entregando o seu melhor, aquela pessoa que te deu a oportunidade, ela vai desejar que você melhore ainda mais. Sabe por quê? Você plantou sementes e a sua semente germinou, cresceu e gerou frutos. Isso é um resultado final, é um fruto. Mas para ele chegar a esse estado, foi necessário plantar uma semente. Foi necessário cultivar esta planta, a laranjeira. Foi necessário regar. Foi necessário adubar. Foi necessário podar. Foi necessário combater pragas. Várias questões. A vida, ela não é fácil. Não se deixe enganar. O que é fácil vai fazer você sofrer a vida inteira. Se você procura pelo fácil, você vai ter resultados de sofrimento por toda a vida. Agora, o que tem trabalho, o que tem esforço, vai te trazer resultados duradouros. Uma única semente, ela resultou em uma árvore. E essa árvore dá inúmeros frutos por longos anos. Por muitos e muitos anos. Se você continuar cuidando de uma árvore, ela pode dar frutos por muitos e muitos anos. E não vai dar uma laranja. Vão dar quilos, centenas de quilos de laranja todos os anos. E durante décadas você vai poder desfrutar. Você pode acelerar o processo de produção da laranja? Pode. Utilizando fertilizantes, né? A engenharia genética que modifica a estrutura, né? Para que possa produzir mais e mais rápido. Mas teve que plantar, teve um princípio, teve que cuidar, manteve o princípio. Você consegue melhorar as coisas em laboratório, mas o princípio, ele continua o mesmo. Eu lembro bem que minha avó dizia que um frango demorava 6 meses. É um frango caipira. Demora 6 meses para que você possa consumi-lo. 6 meses. Se pegasse antes, quebraria o princípio. Você não poderia usufruir do potencial máximo daquela ave se você colhesse antes. Ou seja, quebrou um princípio. É no mínimo 6 meses. E hoje, com a tecnologia, com o avanço da produção de alimentos, das rações, você consegue consumir um frango em 45 dias. Eu li que já tem granjas que abatem os frangos com 28 dias. Ele ainda está piando, mas já está pronto para o abate. Conseguiu acelerar o processo de crescimento, mas não quebrou o princípio, porque precisa do ovo, precisa de chocar. E para chocar esse ovo demanda tempo, tem que ter uma temperatura certa, tem que ter um ambiente propício. E aí quando ele nasce tem que cuidar, tem que colocar também num local propício, né? Na temperatura certa, porque se a temperatura for muito baixa, vai matar aqueles pintinhos. Se for muito alta também, então tem que controlar tudo, tem que seguir um princípio. E tudo na vida é assim. E se você quer quebrar princípios, você sempre vai voltar para a estaca zero. Imagina o produtor, aquele que está lá na granja, não é? Para criar esses animais para vender, se ele quebrar esses princípios, falou, não,
Vamos tirar a casquinha do ovo ali para adiantar esse processo, tirar o pintinho ali antes da hora. Vai perder praticamente todos, talvez um ou outro possa sobreviver, mas ele vai gastar energia em algo que vai prejudicar. Ele vai tentar quebrar o princípio para acelerar, e aí quando você quebra o princípio você não acelera, você retrocede, volta atrás. Então, o que nós precisamos entender, que nós precisamos cumprir os princípios. E o primeiro princípio é você saber quem você é, para que você veio e qual é o seu propósito. Assim fazendo, você vai conseguir construir uma escalada exponencial. E quando você estiver no topo, aí você vai dizer, olha, valeu a pena todo o esforço, valeu a pena cumprir todos os princípios, valeu a pena plantar cada semente. E você não consegue nada, absolutamente nada, se não plantar. Tem pessoas que imaginam que as coisas vão cair do céu. Pode olhar para as pessoas prósperas, todas elas têm uma história. Nada foi por acaso, nada, absolutamente nada. Elas seguiram um princípio. Elas fizeram algo que alguém as ensinou para estarem aonde estão. E é interessante quando nós decidimos mudar, as pessoas começam a criticar. Ué, mas fulano tá diferente, né? Tá pensando diferente, tá falando em crescer, né? Tá ficando metido. E aí as pessoas já começam a te estranhar. Por quê? Você está entendendo um propósito, um princípio que elas não entendem, porque elas sempre vivem em um círculo vicioso. Começam a fazer algo e voltam para a estaca zero. Começa um curso, mas aí vê que é muito difícil para chegar à colheita, chegar ao fruto, desistem. Quase, vivem a vida toda no quase. Você certamente conhece pessoas assim, que vivem toda uma vida no quase. Então hoje você vai decidir a sair do quase e vai começar a agir. Porque o passado ele quer te prender. Fala, não, você não dá conta, é melhor você ficar aqui você está seguro, fique onde você está seguro. O passado ele te traz isso. Não mexe com isso não. As pessoas vão começar a te estranhar. E olha que interessante, quando você passa dessa fase do estranhamento, porque você resolveu agir, e aí as pessoas vão te estranhar. Quando você passar essa fase do estranhamento e começar a progredir, isso em todos os sentidos, tá? Na sua vida, seja ela espiritual, seja no trabalho, seja familiar, tudo. Esse princípio, essa escalada serve para todas as coisas se você aplicar. Então, quando você passa dessa fase, que as pessoas estão te estranhando, você vai para uma segunda fase, onde elas vão te perseguir. Elas vão ver que você está começando a decolar. Opa, está decolando, mas não pode sair daqui não. Nós temos que voltar essa pessoa para cá onde ela estava, perto da gente. Ela não pode ser diferente de nós. Tem que estar nessa mesma zona de conforto. Por quê? O cérebro, ele quer que você fique num ciclo de zona de conforto eterna. Se você não colocar o seu cérebro para trabalhar, ele vai ficar preguiçoso a vida toda. E você deve colocar o seu cérebro para trabalhar. Você precisa colocar o seu cérebro para funcionar. Para tanto, você precisa entender o seu propósito, aonde você quer chegar. E quando você já vê o resultado, aonde você quer, o que você quer, o seu cérebro vai fazer de tudo para te levar até lá. Tudo. Porque você não pode desistir. Nunca. Jamais. Você tem que prosseguir para o seu alvo.
para chegar naquilo que você desejou, para aquilo que você mentalizou para você, seja qualquer coisa. Você quer uma casa? Mentalize a casa do jeito que você quer. Construa ela no seu cérebro. Olha, eu quero uma casa assim, com esses detalhes, com uma torneira assim, com um banheiro assado. Eu quero dessa forma. E aí você vai criar essa imagem no seu cérebro. E a partir dali ele vai buscar caminhos para te levar até essa casa. Se você não imaginar nada, se você não tiver sonhos, olha que interessante. Tem pessoas que não sonham. Estão satisfeitas no estado que estão, na zona de conforto que estão. Eu não estou dizendo infelicidade. Você deve ser grato e feliz com todas as coisas que você tem. Tudo que você tiver, você deve estar feliz e grato, mas jamais satisfeito, porque o satisfeito ele para no tempo. Tem pessoas que estão há 20 anos numa mesma empresa, mas não evoluíram, não mudaram de cargo, sabe por quê? Estavam satisfeitas com o cargo que fizeram. Às vezes entrou na empresa ali, apertando um parafuso e para ela aquilo tá bom, porque as pessoas falam, olha, não troque o certo pelo duvidoso, você sabe apertar o parafuso. E aí tem um outro setor que é para você programar uma máquina para apertar mais parafuso. Aí você, eu não vou trocar o certo, eu sei apertar parafuso. Mas aí você não tem o coração aberto para aprender. E aí o que acontece? Você não vai evoluir. E na vida é um princípio a evolução. Quem não evolui fica para trás, volta à estaca zero. O empresário, um dos empresários mais ricos, foi considerado na época mais rico do mundo, que era o dono da Olivetti. Ele é comentado em praticamente todas as palestras. Ele acreditava na sua máquina de escrever, no seu invento, no seu produto. Era muito bom, realmente. Ele se manteve líder por vários anos, por décadas. Mas aí inventaram o computador e apresentaram para ele o computador. Olha, eu tenho essa ideia aqui e isso vai revolucionar o mundo. Ele, não. Eu tenho o melhor produto, nenhum outro vai abatê-lo. E não demorou muito. Aquela fábrica que era a número 1 fechou as portas. A Kodak era uma empresa revolucionária no ramo de fotografias. Ela acreditava no seu produto, nos filmes que ela produzia, que ela vendia, e se manteve no mercado por décadas, em primeiro lugar. Mas vieram as câmeras digitais. Hoje, praticamente, as pessoas não imprimem as fotografias. Todas são digitais. Elas colocam num quadro que passam as fotos de forma digital. É um monitor que vai ali passando as fotos. Ou seja, você tem um quadrinho com a possibilidade de passar centenas de fotos. Fica ali na sua estante, você observando um único quadro e pode ver centenas de fotos. Ou seja, na vida você precisa evoluir. Se você não evoluir, você vai voltar à estaca zero. É o exemplo que eu dei. Empresas no topo voltaram à estaca zero. Por quê? Não evoluíram. Então esteja atento. Se algo está acontecendo, se oportunidades estão surgindo, não tenha medo. Essa história que contaram para você não trocar o certo pelo duvidoso é para te tornar um fracassado. Então, se você receber uma oportunidade, não deixe-a passar. Ah, não, mas eu não sou capaz. É capaz. É capaz. Não, eu tenho que fazer um curso. Sim, faça o curso. Mas comece. Você precisa começar. Muitas pessoas se escondem nos estudos, na leitura, e vai aprendendo teoria e nunca praticam. Sempre estão investindo na teoria, mas nunca na prática.
E aí não evolui, porque quer ser perfeito. Gente, nenhum de nós somos perfeitos. Esse vídeo não vai ficar perfeito. Vai ter ruído de cachorro, ruído de água, vai ter várias coisas, mas eu não vou deixar de publicá-lo porque ele não ficou perfeito. Sabe por quê? É o começo. Para começar, nós temos que começar com as ferramentas que nós temos. Eu tenho a voz, eu tenho esse celular simples, mas ele grava, ele filma, ele edita, tem várias ferramentas. Agora, se eu esperasse equipamentos de última geração para fazer esse vídeo, ele não chegaria a você. Eu aceitei o desafio de utilizar as ferramentas que eu tinha para alcançar você, para alcançar vidas, para fazer você entender sobre princípios, para que você possa prosperar, para que você possa crescer em tudo na sua vida. Eu comecei com o que tenho e estou dando o meu melhor. E farei melhor ainda quando tiver condições melhores. É uma construção, é um princípio. Né? Plantou a semente germina, cresce, continua cuidando. Cuida da semente, rega a semente. Aquela plantinha cresceu, continua, espera, tem um tempo para colher. Não é agora. Você não pode comer a árvore. Você não pode comer a semente. E às vezes você está numa empresa há 20 anos, mas você segurou a semente. Você segurou. Você protegeu a semente. Você praticamente amarrou ela num saco e enterrou. Mas porque está seguro, você sabe que tem uma semente. Você é uma semente. Você é uma semente. Mas você precisa ser plantado. Você precisa germinar. E o plantio, ele gera sufocamento. Por isso que quando nós vamos plantar algo, nós fazemos uma cova. E colocamos a semente na cova. E enterramos a semente. Olha que interessante. A semente vai ficar sufocada. Vai ficar ali aquecida. Então, não resta opção para ela, porque ela vai estar sob pressão. Não resta opção senão ter que nascer. Não resta opção senão ela ter que aparecer, ela vai ter que apontar. E muita gente está escondida, não quer aparecer, tem medo de aparecer. Sabe por que você tem medo de aparecer? Porque você tem medo de errar. Você precisa quebrar esse trauma. Todos nós erramos. Todos nós. E quando você tem medo de errar, você não faz nada, você esconde. Você fica enterrado ali. Não quer sair com medo das pessoas te verem. Você nasceu para brilhar. Você nasceu para crescer. Você nasceu para multiplicar. Você nasceu para fazer a diferença na vida das pessoas. Você sabia disso? Não, então fique sabendo. Você é imagem e semelhança do Criador. Você nasceu para fazer a diferença. Você vai ser criticado? Vai ser criticado, fase 1. Você vai ser perseguido? Vai ser perseguido sim, fase 2. Mas tem a fase 3, olha que interessante. Quando você conseguir avançar essas duas fases, você vai chegar na terceira fase em que as pessoas vão te procurar para saber como você fez para chegar lá. Tem pessoas que chegam em uma empresa e com 3 meses ela alcança o cargo máximo daquela empresa. 3 meses. Aí o que está há 20 anos fala, não, mas eu estou aqui há 20 anos. Não fui reconhecido. Ninguém me viu. Mas a culpa é sua. Sabe por quê? Você ficou escondido. Você não quis aparecer. Você não quis servir. Você não quis plantar. Você só foi fazer o que precisava ser feito, o básico.
que nós dizemos no vulgo popular, o arroz com feijão. Quem faz o arroz com feijão não é visto. O básico não é visto. O básico é invisível. Tudo que não produz é invisível. Ah, não, mas eu produzo, mas você só produz o básico. Se você destacar, não, os colaboradores dessa empresa aqui, eles apertam 100 parafusos por dia. Aí se você apertar 120 parafusos, vai causar um caos ali. Todo mundo vai observar. Opa! Fulano está apertando 120 parafusos. O máximo aqui é 100, ele está apertando 120. Vão começar a te criticar. E depois da crítica vão te perseguir. Olha, você não pode apertar 120 parafusos. Você está sendo puxa-saco. Você está recebendo mais por isso? Puxa-saco. Pode parar. Vão te perseguir. Vão querer te derrubar. Sabe por quê? Vai tirar eles da zona de conforto. O cérebro deles querem que eles permaneçam na zona de conforto. E você está ali, ó, esforçando. Mais parafuso, mais parafuso. Puxa-saco. E aí alguém te observa e fala, olha, essa pessoa é muito boa. Eu vou colocar ela para ensinar as outras pessoas a apertarem os parafusos, para chegarem no nível dele. Aí, de um apertador de parafuso, você passou para mestre, para ensinar, e vão te pagar mais por isso. Sabe por quê? Você apareceu, você se destacou, você não foi puxa-saco. Você deu o seu melhor, dar o seu melhor é servir. E tem um princípio que diz que o maior é o que serve. O maior é o que serve. Se você serve, se você dá o seu melhor aonde você estiver, não importa a função que você exerça. Se você der o seu melhor, você vai ser visto. Você vai se destacar. Isso em tudo, na sua casa. Se você for o melhor marido dentro da sua casa, você vai se destacar. Sua esposa vai se apaixonar ainda mais por você. Os seus filhos vão ter muito orgulho de você. Vão ficar muito felizes por você ser o melhor pai que eles podem ter. Por você ser o melhor marido que ela possa ter. E isso depende de esforço. Agora, se você parar, entrar na zona de conforto, na rotina, no arroz com feijão, nada muda. Nada. Não cresce. Agora, se você serve, se você se destaca, certamente você vai crescer. E aí nós vamos entrar nessa terceira fase, que é onde as pessoas vão te procurar para saber como você fez. Porque elas só veem o resultado. Olha, muito rápido essa pessoa chegou lá. Mas é porque elas não compreenderam a sua trajetória. Elas só vão ver o resultado e vão dizer que você teve sorte. Fulano teve sorte. Olha só para você ver, está 3 meses na empresa e já chegou ao cargo máximo. Teve sorte, só pode, é amigo de alguém, foi indicado por alguém. Ele tem sorte. Ele cresceu por ter sorte. Mas aí elas vão ficar curiosas. Vão perguntar, olha, como você fez? Aí quando você passa o princípio, a maioria vai desistir. Sabe por quê? Elas não querem sair da zona de conforto. Elas não querem arriscar. Elas não querem experimentar o novo. Esteja disposto a experimentar o novo. Porque quem vive fazendo as mesmas coisas sempre vai ter o que sempre teve. Você sempre vai ter aquele carrinho, aquela motinha, aquela casinha, aquela televisãozinha. Só vai frequentar aquele restaurantezinho. Você não tem nem coragem de entrar num restaurante refinado para tomar uma água. Sabe por quê? Isso te traz pânico. Você acha que você não merece. Você acha que não foi feito para você. E foi. Você pode
chegar em lugares altos. Mas isso depende de cumprir princípios, de não desistir do caminho, de não desistir do propósito. Você precisa entender essas coisas. Se assim você o fizer, você vai chegar nesse nível em que você vai ensinar as pessoas. Elas vão te procurar e vão te pagar por isso. Olha, mas como? Você saiu do mesmo lugar que eu, né? Estudou na mesma escola, teve os mesmos professores e você está colhendo frutos 30, 60, 90, 100 vezes mais. Aí você diz, olha, eu plantei, eu dei o meu melhor, eu fiz o máximo que eu podia fazer, eu servi. Tem gente que trabalha numa empresa só porque ele é, vamos dizer, um gerente, e aí viu um papel no chão, ele, por ser orgulhoso, não recolhe aquele papel. Mas aquele que é humilde no sentido daquele que serve. Humilde não é o coitado, não. Não entenda a humildade com ser coitado. Humilde é aquele que faz o que for preciso para continuar servindo, para continuar contribuindo. Então ele vê o papel no chão, o lixo, ele vai recolher, colocar na lixeira, porque ele está fazendo o seu melhor, não importa onde ele esteja. E não é por causa de dinheiro. Você quebra um princípio quando você vai fazer as coisas por dinheiro. Todas as pessoas que vão fazer alguma coisa por causa de dinheiro, elas não conseguem, elas não avançam. Sabe por quê? O princípio é você investir em pessoas. O dinheiro vai ser um resultado. E a primeira pessoa que você tem que investir é em você mesmo. Acreditar no seu potencial. Acreditar na semente que você é e nos frutos que você pode dar. Você precisa acreditar em si para avançar. Então siga estes princípios. Siga esta orientação e comece a estudar, invista nisso. Ah, mas como é que eu posso? Na internet tem conteúdo. Você pode estudar sobre o princípio, como crescer, como aprofundar, mas você não pode desistir. Você tem que ser constante. A semente talvez não vai germinar hoje, amanhã, daqui um mês, daqui 30, mas ela vai germinar. O fruto pode demorar. O pé de jabuticaba, por exemplo, demora 15 anos para dar fruto. Se você planta uma semente de alface, com 30 dias você come alface. Você já tem um resultado, você já tem um fruto. Para determinadas coisas, tem determinados prazos, né? Então você tem que estudar algo para acelerar esse processo. A genética já acelerou o processo do pé de jabuticaba. Me falaram que com 3 anos já é possível você colher frutos de uma jabuticabeira. Mas alguém quis acelerar, mas sem quebrar o princípio, porque teve que plantar, teve que pegar a semente, teve que cuidar, teve que lançar na terra, teve que investir tempo, né? Errou várias vezes. Você acha que tudo é fácil? Que a pessoa que está no topo, está no número 1, não passou dificuldade nenhuma? Que chegou lá do nada? Mas não mesmo. Essa pessoa, ela teve que galgar muito, teve que traçar vários caminhos, mas não perdeu o objetivo, que era chegar no resultado, no fruto. Então não desista, faça de tudo para que você chegue aonde você quer chegar. Não desista, não ouça o que os outros vão dizer. Muitas pessoas vão dizer, não, isso não é para você não, isso não é para você. A pessoa que está falando isso quer vender curso, eu nem curso vendo. Quer ganhar dinheiro, não sei o quê. Não, eu quero transformar vidas.
porque uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Se eu conseguir transformar uma única vida com este vídeo, eu já me sinto muito realizado. Transformar vidas. Se você que me assiste fala, olha, eu estou aplicando o que você está me falando. Eu estou dando o meu melhor lá no meu trabalho. As pessoas estão falando que eu sou puxa-saco. Eu estou dando o meu melhor aonde eu sirvo voluntariamente. Até o voluntário ele tem que dar o melhor, não é porque ele é voluntário que ele tem que ser meia boca, não. Ele tem que se destacar. O voluntário bom também ele é visto. Ele vai receber oportunidades. Vai chegar aonde ele deseja. Às vezes a pessoa chega em uma instituição, ela quer estar no lugar do primeiro, mas ela não quer seguir os princípios, o processo que aquele alcançou. Ela se acha até melhor, né? Não, sou melhor, eu sei fazer melhor. Não, mas funciona é assim, você tem que começar a planta, e aí você vai adquirindo confiança, né? Você vai se melhorando, e aí você vai chegar lá. Mas não precisa derrubar, não precisa criticar. As pessoas sábias, elas não falam mal das outras pessoas. Eu li uma história sobre uma criança que queria fazer uma surpresa para a sua mãe. Era o aniversário de sua mãe e era um costume da família, no dia do aniversário, servir café da manhã na cama. Só que a mãe dessa garotinha saiu muito cedo do trabalho e a garotinha não acordou a tempo. Mas essa mamãe vinha almoçar em casa. E aí quando ela chegou, a criança já estava na expectativa, já tinha preparado tudo, o café da manhã já estava na bandeja. E aí a mamãe chegou e ela falou, mamãe, vai pro quarto, você precisa deitar. E aí a mãe, sem entender, falou, o que foi, minha filha? Não, eu tenho uma surpresa para você, vai pro quarto. E aí a mamãe ali obedeceu, foi pro quarto. E a criança veio com os olhos brilhando, contente. E foi entregar o café da manhã. Mas na hora de entregar, a bandeja esbarrou na coberta. E a bandeja virou. E derramou o café em cima da mãe. As coisas espalharam sobre a cama. E os olhos daquela criança encheu de água. Ela queria fazer uma surpresa, mas estragou tudo naquele momento. E aí a mãe, tão sábia, vendo aquela situação, ela ressignificou. Porque muitos, talvez, iriam chamar a atenção daquela criança que ia criar traumas. Poderia chamá-la de burra, de incompetente. Olha, você não sabe fazer nada, não sabe entregar uma bandeja, você não tem cuidado nenhum. Mas sabe o que aquela mãe fez? Ela falou para a filha, muito obrigado. Você fez a melhor surpresa que eu poderia receber durante esse dia. Não se preocupe, ainda restaram muitas coisas. Realmente o café caiu, mas não se entristeça. Ainda restou os pães, os bolinhos, o iogurte, as balinhas. Vem aqui, senta. E ali a menina suspirou, mas o sorriso veio, porque ela foi reconhecida. A mãe conseguiu ressignificar algo que aconteceu. Então seja você essa pessoa também que ressignifica as coisas. Não critique. Veja coisas boas em tudo. Sabe por quê? Na vida a gente nunca perde. Porque quem pensa que perde vai falar coisas erradas. Porque se aquela mãe tivesse pensado que perdeu o café, que sujou a roupa, que vai perder tempo para lavar, ela tinha destruído aquela criança. Mas ela conseguiu enxergar virtude, mesmo no erro. Ela aprendeu e ela ensinou. Olha que interessante. Aquela criança e aquela mãe saíram diferentes daquele lugar, transformados. A mãe feliz, orgulhosa,
pelo que a filha fez, pelo agrado, pela atitude. O percurso, o que acontece no caminho às vezes, pode não dar certo. Mas não é porque não deu certo naquele ponto, é porque que tudo está perdido. Você pode recuperar e recomeçar. E chegar ao resultado, que é o fruto que você queria, que era o sorriso. Aquela criança queria o sorriso da mãe. Aquela criança queria um abraço da mãe. Aquela criança queria, ser reconhecida. E ela foi, mesmo que errou, mesmo que falhou em parte ali do percurso. Mas aquela mãe conseguiu ressignificar tudo o que aconteceu. E foram vitoriosas, porque entendem de princípio. Quem quebra princípio é orgulhoso. Quem quebra princípio não reconhece esforço nenhum que os outros fazem. Mas quem entende de princípio reconhece tudo. Se uma pessoa te dá uma bala, seja grato. Agradeça. Libere um sorriso. Diga muito obrigado. Eu queria tanto uma bala. E aí aquela pessoa vai ficar tão feliz. Não estou falando para você ser hipócrita, não. Estou falando para você ressignificar as coisas na sua mente. Porque eu conheço pessoas que ficam felizes em receber uma laranja. Mas eu conheço pessoas que podem receber um avião e não vão ficar gratas. Vão achar que é obrigação sua. Não vão te agradecer. Então não está sobre o preço da coisa, mas é sobre o valor. Olha que interessante. Uma bala talvez não tenha um preço alto, mas tem um valor. Aquela pessoa quis te agradar. Aquela pessoa quis extrair um sorriso do seu rosto. Quis dizer, olha, eu te considero, você é importante para mim. Olha aqui, que valor isso tem. Não tem dinheiro que compre isso. Alguém se importar com você. E eu queria dizer que Deus, Ele se importa com você. O vídeo já está ficando extenso. Nós vamos gravar outros falando sobre esse tema, dentre outros, para que você possa crescer, para que você possa evoluir, para que você possa dar o melhor de si mesmo para si mesmo. Porque quando você dá o melhor de si, a lei do plantio e da colheita é infalível. Não tem aquele que planta e não colhe algo. Não, mas teve uma tempestade e destruiu a lavoura. Destruiu, mas sempre vai ter algo para colher. Nunca destrói 100%. Sempre vai ter algo. E aí você vai ter forças para continuar plantando. Porque você sabe que quando plantar, vai ter algo para colher. Que Deus te abençoe. Que você tenha dias de vitória. Que você tenha sonhos. Que você possa prosperar. Que você possa almejar sempre algo melhor em sua vida. Que você possa ser grato por tudo. Que você possa ser grato pela sua vida. Que você possa ser grato pela sua família. Que você possa ser grato pelo seu trabalho. Que você possa ser grato por tudo que Deus fez por você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima oportunidade.